Olá, queridos, tudo bem? Desejo que você tenha um dia muito abençoado. Nós estamos fazendo este vídeo, gravando esse momento, para falar sobre um assunto que gera muitas perguntas, que geram muitas dúvidas, e eu mesmo, como pastor, recebo muitas perguntas no WhatsApp, nas redes sociais. E talvez você que está me assistindo já se perguntou, por ser talvez católico ou luterano, participante de igrejas talvez ortodoxas, o que é a quaresma? Quando isso começou? Qual é essa prática? O que ela significa? O que isso tem a ver com o cristianismo? O que tem a ver com a Bíblia? Será que eu devo participar da quaresma? A quaresma tem a ver com o cristianismo real de origem? Então, meu objetivo aqui não é criticar, muito pelo contrário, é expressar aquilo que a Bíblia traz sobre isso e talvez ajudar você a praticar esse tempo de quaresma com conhecimento, você, irmão em Cristo católico, você luterano talvez, você que até mesmo é evangélico, protestante, para que talvez não continue fazendo aquilo que não conhece. Eu falo isso por mim, porque por muitos anos eu fiz coisas que eu não sabia o que estava fazendo. E depois que Cristo me libertou, depois que as escamas caíram dos meus olhos, eu até me senti muito mal por ter feito por muitos anos coisas que eram de história, de rituais, de práticas que eu fazia, mas não sabia o que estava fazendo. Bom, vamos lá. Nos primeiros anos depois da morte de Cristo, os cristãos ali, depois de serem dispersos, depois da fundação das primeiras igrejas, antes da comemoração da Páscoa, já que a Páscoa, na verdade, o Pessah, é uma comemoração de origem judaica, é uma comemoração dada como algo perpétuo por Deus a Moisés na saída do povo hebreu do Egito. E a Páscoa é comemorada pelos judeus até hoje, e se nós comemorarmos realmente a Páscoa, nós temos que fazer todo o ritual da Páscoa, inclusive comendo o cordeiro com ervas amargas, assando o cordeiro e tudo mais. Então, os judeus, eles continuam comemorando a Páscoa de acordo com a ordem dada por Deus lá na saída do Egito, no deserto, não é? Mas o Pessah, ou o passar por cima, que significa a Páscoa, foi na verdade uma instituição profética, né? É por isso que Deus, ele vem e fala a Moisés, esse decreto, esta ordenança, ela não terá fim. Ou seja, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o próprio Jesus, ele não acaba, porque ele é o próprio Deus, né? É algo que depois nós entendemos. Então a Páscoa verdadeira, o Pessah, o passar por cima, aquele que não permite que a morte chegue à minha casa, à minha vida, não é o cordeiro, aquele que se pega ali na fazenda, ali no sítio, mas é o Cordeiro de Deus imolado. Então, quando a Páscoa dos judeus se aproximava, o Cordeiro de Deus foi imolado. E depois que Cristo morre, então, justamente quando se aproximava a Páscoa, ou na Páscoa, no Pessah dos judeus, Cristo morre, Cristo ressuscita ao terceiro dia, é levado aos céus. Os cristãos que estavam ali reunidos todos no mesmo lugar recebem o Espírito Santo, eles são perseguidos, eles são afastados, eles são espalhados, né, por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, por todos os confins da terra, e eles vão então pregando esse Jesus e as pessoas vão se convertendo, vão recebendo esse Jesus, e quando elas recebem esse Jesus,
ele vem morar no coração delas. Exatamente como Jesus havia dito lá no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas. Ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu deixarei para vocês outro Consolador, e ele vos mostrará tudo, vos ensinará tudo o que tenho dito, e ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. E esse é quem? O Espírito Santo de Deus, que vem a partir de Pentecostes. Bom, vamos lá. Bom, essa Páscoa, então, ela torna-se um momento profético, um momento que se cumpre. Então, a Páscoa que os judeus até hoje comemoram é uma Páscoa que os cristãos entendem como foi algo que, uma profecia que se cumpriu, e na verdade se cumpriu, porque o Pessar, do passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, acontece quando Jesus morre, Jesus ressuscita. Ele morre, ele toma as chaves da morte das mãos do diabo e ele sobe aos céus, ou seja, aqueles que estavam condenados para a morte, eles agora estão livres para a vida. E o Pessar quer dizer o quê? Aquele que tem Jesus, ele não passa mais para a morte. Você está compreendendo a minha palavra? Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que me tem a vida. Eu sou o pão da vida. Bom, vamos agora falar da Quaresma. Quando esses primeiros cristãos eles compreendem isso, e a Páscoa estava se aproximando, eles começam a se preparar para a Páscoa um período antes. Normalmente eram 3 ou 4 ou uma semana antes. E com o passar do tempo, né, a igreja primitiva foi se organizando para que fosse algum tempo antes. E no ano 350, houve um concílio que decidiu que esse período de preparação da Páscoa fosse de 40 dias. 40 dias, não é? Mas 40 dias a partir de uma festa pagã. Que festa pagã? Era uma festa pagã que já vinha se praticando no passado e que ali terminava, né? Que festa era essa? Carnaval. Carne-val, término ou fim. Quer dizer o quê? Até ali a carne reinava, mas ali a carne passaria a morrer. Ou seja, a igreja entrou num acordo, é exatamente isso, né? Olha, até aqui nós vamos deixar vocês brincarem, né? Mas aqui a carne morre. Aqui a carne diz: não, nós não queremos mais. E a partir daqui nós vamos começar um período de jejum, de oração, de penitência, de mudança de hábitos, até o domingo de Ramos, que é um domingo antes, que antecede a Páscoa. E essas cinzas que a liturgia católica ela faz, um gesto de uma cruz na fronte das pessoas na quarta-feira de cinzas, por coincidência hoje é quarta-feira, estou gravando esse vídeo, elas são oriundas, se não me falha a memória, dos ramos do ano anterior, do domingo de Ramos, mas elas representam a morte da carne que foi morta, que foi terminada no carnaval, ok? Entendido? Então, esse período de quaresma, ele vai dizendo que você precisa se preparar para o Pessar, para a passagem, né, da morte para a vida e para celebrar a vida, a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ok? Bom, vamos para a Bíblia, o que a Bíblia fala em relação a isso. Sobre 40 dias, temos muitas coisas na Bíblia que falam sobre 40 dias, né? Os 40 dias do dilúvio, os 40 dias de jejum e oração de Jesus no deserto, são várias coisas que estão ligadas a 40 dias na Bíblia, né? Então, agora, mas nada indica na Bíblia que, primeiro, existe quaresma na Bíblia. Não, não existe quaresma na Bíblia. Outra coisa, não existe cinzas ou quarta-feira de cinzas na Bíblia. Não, não existe quarta-feira de cinzas na Bíblia.
Outra coisa, não existe um período de preparação para a Páscoa na Bíblia específico. Olha, existe um período tal que você deve se preparar. Não, não existe. Outra coisa, não existe na Bíblia clareza ou distinção de dias e dias. Olha, esse dia você não deve comer isso. Já falando disso, não existe na Bíblia uma distinção de que você não pode comer esse tipo de carne, esse tipo de carne. Não existe isso. Mas existe na Bíblia uma orientação dada pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 5, dizendo assim: algumas pessoas preferem achar ou tornar alguns dias mais santos, outros não. Algumas pessoas acham que determinados alimentos são mais santos e menos santos e preferem comer ou não comer, outros não. Alguns fazem isso e outros não. Mas se cada um faz para o Senhor, que faça. No final desse capítulo, o apóstolo Paulo diz: respeitem cada um de acordo com aquilo que faz, porém cada um faça para o Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo assim: não existe regra, não existe mandamento, não existe política para isso. Não existe um calendário para isso, não existe proibição de comer o tipo A, o tipo B ou o tipo C de carne. Prova disso que ele diz nesse mesmo capítulo: todo alimento que o Senhor fez e deu, consagrado a ele, é bom. E todos os dias que o Senhor fez são para ele. E tudo que nós vamos fazer, consagramos a ele. Então, resumindo essa história, querido, se você é irmão em Cristo, se você é irmão católico, se você é irmão luterano, e a Páscoa, ou a Quaresma, ou a quarta-feira de cinzas está no seu coração, faça, abrace isso, mas cumpra isso de maneira firme, de maneira com que aquilo que a sua igreja ensina seja realmente praticado. Abrace isso de todo o seu coração, abrace de todo o seu coração. Mas não faça porque alguém está mandando. Não faça porque é um ritual. Não faça porque é uma prática religiosa. Não faça porque é uma regra. Não faça porque é uma lei. Porque os fariseus, os saduceus, eles faziam exatamente isso. E Jesus dizia assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é isso exatamente, queridos, que muitas vezes acontece. Durante o período eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: olha, agora começou a Quaresma e eu não vou mais beber, eu não bebo mais durante a Quaresma. Aí chega naquele sábado de aleluia, ele vai a um lugar, ele vai a uma festa e ele toma um barril de chopp sozinho. Ou no domingo de Páscoa ele bebe todas, ele briga com a família, ele briga com a esposa, ele briga com os filhos, ele acaba preso. Não, querido, não adiantou nada esse período. Guarde esse período para o Senhor, busque ao Senhor, trate de se orientar com as pessoas que precisam ser orientadas. Uma outra sugestão que eu te dou: não olhe apenas para esses 40 dias, porque eles vão terminar. 40 dias passa rápido e a sua vida inteira está pela frente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus mesmo diz: busque ao Senhor de todo o teu coração, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, certa vez, conversando com aquela mulher na beira do poço, Jesus diz: pois o Senhor é Espírito, e Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses adoradores, queridos, eles não podem adorar a Deus apenas nos 40 dias da Quaresma. Eles precisam adorar a Deus e conhecer a Deus durante todos os 365 dias do ano. Mas talvez esses 40 dias agora da Quaresma sejam um impulso para você. Seja um momento de você sentir a presença de Deus. Seja um momento de você dar um start, de você buscar a Deus, e depois, a hora que terminou a Quaresma, você vai dizer assim: agora eu não quero mais terminar. Talvez seja um estupim que vai acender o Espírito aí no seu coração. Por isso, você que vai fazer esse período de jejum, vai se abster de algum alimento,
talvez vai ter 40 dias de oração. Eu quero que você seja muito abençoado. Eu quero que você tenha uma vida de muitas bênçãos. Se você talvez precisa de oração, de cobertura espiritual, talvez que eu vá na tua casa para orar com você e com a sua família durante esses 40 dias, eu vou aí com você. Eu quero que você tenha uma quaresma cheia de paz, de alegria, e que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família durante todo o restante do ano. Eu te abençoo na paz, na alegria e na prosperidade do Senhor Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe.